Olá, você vai ver nessa edição. TCE pauta ações voltadas às orientações sobre gestão ambiental. Pleno aprecia representações externas envolvendo a Cinfra. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do TCE julgou representações de natureza externa que analisaram supostas irregularidades cometidas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado ao promover chamamento público para contratação emergencial na exploração do transporte público intermunicipal. Confira. As representações de natureza externa foram propostas por 4 empresas de transporte e mais 2 representantes. Todos eles alegaram supostas irregularidades cometidas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, na ocasião do chamamento público de 2019 para contratação emergencial na exploração do transporte público intermunicipal. Ao analisar os processos, o relator, o auditor substituto de conselheiro em substituição Luiz Carlos Pereira, manteve as irregularidades quanto às cláusulas de exigência acumulativa e garantia de patrimônio público, e a que impediu a apresentação de recurso ou impugnações através de e-mail ou outras formas. No entanto, o relator entendeu que as falhas não foram suficientes para macular a rigidez do processo licitatório. Por isso, não aplicou multa aos responsáveis em razão do não prejuízo à administração pública. Voto no sentido de conhecer as representações de natureza externa e, no mérito, julgar procedente apenas a RNE 10.285, dígito 7 de 2019, julgar parcialmente procedente a RNE 10.489, 2 de 2019 e improcedentes as demais, com as recomendações constantes na íntegra do voto. As representações de natureza externa foram propostas por 4 empresas de transporte e mais 2 representantes. Todos eles alegaram supostas irregularidades cometidas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, na ocasião do chamamento público de 2019 para contratação emergencial na exploração do transporte público intermunicipal. Ao analisar os processos, o relator, o auditor substituto de conselheiro em substituição Luiz Carlos Pereira, manteve as irregularidades quanto às cláusulas de exigência acumulativa e garantia de patrimônio público, e a que impediu a apresentação de recurso ou impugnações através de e-mail ou outras formas. No entanto, o relator entendeu que as falhas não foram suficientes para macular a rigidez do processo licitatório. Por isso, não aplicou multa aos responsáveis em razão do não prejuízo à administração pública. Voto no sentido de conhecer as representações de natureza externa e, no mérito, julgar procedente apenas a RNE 10.285, dígito 7 de 2019, julgar parcialmente procedente a RNE 10.489, 2 de 2019 e improcedentes as demais, com as recomendações constantes na íntegra do voto. O TCE de Mato Grosso vem acompanhando os trabalhos desenvolvidos pelo governo do estado e municípios no combate às queimadas. Causas e vulnerabilidades vão integrar um estudo técnico completo que deve amparar as ações futuras da gestão pública. Mais detalhes na reportagem a seguir. O Tribunal de Contas de Mato Grosso está empenhado em orientar a gestão pública para além do cumprimento dos mínimos e limites constitucionais em áreas consideradas essenciais. O órgão de controle também está pautando a fiscalização dos recursos públicos aplicados em áreas diferenciadas. Uma delas é o meio ambiente. O meio ambiente hoje, ele é tratado de uma forma muito diferenciada porque nós somos um estado eminentemente agrícola. Nós somos os maiores produtores de grãos do país. Então, qualquer ação que
traga problemas no meio ambiente, reflete na nossa economia. Então, o tribunal não pode se ausentar das discussões sobre as auditorias de meio ambiente. E é isso que nós vamos avançar cada vez mais. O TCE mato-grossense instituiu o Comitê Interno de Gestão Ambiental SIGA, que tem por finalidade atuar por meio de frentes colaborativas. A primeira iniciativa está sendo realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros, acompanhando as ações do governo do estado e municípios no combate às queimadas, inclusive no período mais crítico nos registros de incêndios. Diante das informações de focos de calor revelados pelo INPE e pela Sala de Situação Centralizada e Descentralizada do Corpo de Bombeiros Militar, os membros do Comitê Interno de Gestão Ambiental do Tribunal de Contas decidiram acompanhar de perto as ações de resposta aos incêndios no território mato-grossense. As equipes do TCE já estiveram em localidades que representam a diversidade dos biomas do estado. A exemplo de Santa Cruz do Xingu e União do Sul, na região amazônica, Poconé, no Pantanal, no Parque Estadual de Chapada dos Guimarães e no Monumento Natural Estadual Morro de Santo Antônio, no Cerrado, assim como em Novo Santo Antônio, que integra o Parque Estadual do Araguaia, todos com registros significativos de focos de calor. Em todas essas atuações do comitê, houve a elaboração de um estudo técnico específico em cada evento ocorrido. E nesses estudos técnicos, o Tribunal de Contas apresentou diversas observações no melhoramento dessa atuação do governo do estado de Mato Grosso. Entre as observações apresentadas, destacaram-se a orientação pela manutenção e continuidade de estratégias na utilização dos serviços de inteligência e pelas aquisições de helicópteros para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros, de drones capazes de fornecer imagens adequadas e de motocicletas adaptadas para locomoção rápida das equipes em locais de difícil acesso, além da oferta de capacitações continuadas. Esses estudos técnicos também sugerem a busca por ações conjuntas entre gestores do estado e municípios. Ao conhecer de perto o enfrentamento dos incêndios ocorridos no território mato-grossense, o Tribunal de Contas pôde reconhecer o esforço empreendido pelo Estado e também pôde contribuir com os aprimoramentos necessários. Esses estudos técnicos individualizados, elaborados pelo TCE, farão parte de um documento mais completo, que trará as orientações que podem ser adotadas pela gestão pública a fim de dar mais efetividade e transparência às políticas públicas voltadas nesses casos, à prevenção e combate ao fogo e, consequentemente, à preservação do meio ambiente. E o presidente do TCE adianta que há projetos do SIGA que irão além da pauta das queimadas. Futuramente ajudar os municípios a zerarem o balanço de carbono para que não emitam mais carbono na atmosfera, né? Então, com isso, preservar o nosso clima. Outro trabalho previsto está relacionado à orientação e à fiscalização da gestão pública quanto ao cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, a pauta de meio ambiente ela vai estar sempre presente no Tribunal de Contas, seja Guilherme presidente, seja outro conselheiro. Acredito que isso não tem volta, principalmente no estado como Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!